Você se lembra do ex-ministro do governo Bolsonaro, médico e deputado federal Osmar Terra, e as previsões que ele andava alardeando ano passado sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil? Para o Osmar Terra, não iriam morrer no Brasil mais do que morrem anualmente no Rio Grande do Sul pela gripe sazonal, ou seja, algo em torno de 1.000 pessoas. Eu digo quanto tempo dura a epidemia sem quarentena. Com quarentena ou sem quarentena? Ela dura em torno de 12 semanas. Eu fixo data. Eu quero ver alguém que defende a quarentena fixar. Eu vou fazer até uma prévia aqui para vocês. A gripe sazonal no Rio Grande do Sul mata em torno de 1.000, 1.200 pessoas por ano. Todos os anos é assim, por mais que se tome medidas, a gripe sazonal mata em torno disso aí. No Brasil, é provável que todos os casos de coronavírus sejam nesse montante aí, muito menos que os casos do H1N1, né? Lembram também que esses argumentos do Osmar Terra, sem nenhuma base científica, engrossaram o tom do discurso do presidente Bolsonaro em relação à pandemia? O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Pois bem, nós já vamos com 265 mil mortos por Covid-19 no Brasil e eu venho acompanhando há 10 meses o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, que é vinculado à Universidade de Washington e que possui um modelo matemático disponibilizado em um site que eu estou colocando aqui na descrição desse vídeo, e esse modelo matemático vem acertando tudo em relação às projeções da pandemia para o Brasil ao longo desses 10 meses. E as projeções foram atualizadas ontem e dão conta que o Brasil deverá chegar no meio do ano à triste e inacreditável marca de 500 mil de mortos pela pandemia de Covid-19. É sobre isso que eu vou conversar com vocês. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E peço a você que ainda não está inscrito no canal, que está passando por aqui, para se inscrever no nosso canal. Pois é, e a ideia de fazer esse vídeo não é fazer alarde sobre a situação da pandemia de Covid-19 no Brasil, é assumir a responsabilidade de disseminar informações de base científica para que a população possa se preparar com base nesses vídeos para o que vem pela frente. O Brasil assumiu uma postura a partir do governo federal de negar a ciência no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e vive hoje uma tragédia humanitária sem precedentes em nossa história. Não há uma tragédia humanitária que o Brasil tenha sofrido que se equipare à tragédia que está acontecendo atualmente com a pandemia de Covid-19. Tudo por omissão, negligência e, mais que isso, por ação proposital do governo em deixar a população contrair a Covid-19. Afinal, essa sempre foi a tese do Osmar Terra e a tese do Bolsonaro, que a população brasileira tivesse que contrair a doença para que nós pudéssemos atingir a chamada imunidade de grupo ou imunidade de rebanho, como eles falam. Nem que para isso o preço fosse um elevado número de mortos em nosso país. E o surgimento, por tabela, de variantes mutantes, como a variante de Manaus, que inclusive consegue driblar a resposta imunológica produzida por algumas vacinas. Pois bem, eu quero precisamente mostrar para vocês esse gráfico da projeção mais recente do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde para o mês de julho, na verdade para o dia 1º de julho. Segundo o modelo matemático da Universidade Norte-Americana, no dia 1º de julho, o Brasil estará, na melhor das hipóteses, com 355 mil mortos por Covid-19, e essa melhor das hipóteses é se todo mundo utilizar máscaras e mantiver o isolamento social. E na pior das hipóteses, nós chegaremos a 462 mil mortos pela Covid-19. Isso mesmo, 462 mil mortos. Isso se as pessoas continuarem a insistir a não utilizar máscara e a não manter o isolamento social em nosso país. Então perceba que a situação é extremamente grave. Repito, nunca na história do nosso país nós tivemos 500 mil de mortos em pouco mais de um ano. E ao que tudo indica, nós chegaremos no mês de julho com essa triste marca de 500 mil de mortos.
muito em parte devido à ação do governo federal, que em momento nenhum na figura do seu presidente assumiu a responsabilidade de orientar a população em relação a essa pandemia. Eu devo lembrar a vocês que a primeira-ministra alemã Angela Merkel, quando a Alemanha atingiu 500 mortes em um único dia, disse o seguinte sobre a pandemia. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da. Devo também lembrar que quando o Reino Unido atingiu a marca de 100 mil mortos por Covid-19, o primeiro-ministro Boris Johnson foi à rede nacional de TV dizer o seguinte: I'm sorry to have to tell you that today the number of deaths recorded from COVID in the UK has surpassed 100,000. And it's hard to compute the sorrow contained in that grim statistic. The years of life lost, the family gatherings not attended, and for so many relatives, the missed chance even to say goodbye. I offer my deepest condolences to everyone who's lost a loved one. Da mesma forma, quando o democrata Joe Biden tomou posse como presidente dos Estados Unidos da América, reportou-se a tragédia da pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos da seguinte forma. That's why we're here today. Between sundown and dusk, let us shine the lights in the darkness along the sacred pool of reflection. Remember all whom we lost. E aqui no Brasil, quando nós atingimos a marca de 260 mil mortos pela Covid-19, confirmando o Brasil como o segundo país do mundo onde mais pessoas morreram por Covid-19, o nosso presidente disse o seguinte: chega de frescura, de mimimi? Vão ficar chorando até quando? Isso apenas reforça em mim a percepção de que o enfrentamento à pandemia de Covid-19 não se trata de se ter um governo de direita ou de esquerda, porque o primeiro-ministro de Israel, por exemplo, disse o seguinte em relação à pandemia de Covid-19, em relação à vacinação e à utilização de máscaras. Benjamin Netanyahu disse que Israel está próximo de voltar a uma vida normal, mas enquanto isso, as pessoas devem manter o distanciamento e devem utilizar máscaras, até o governo conseguir vacinar 80% da sua população. E note que Israel já vai com 60% quase da sua população vacinada, disparou na frente de todos os outros países, porque simplesmente o governo de direita de lá adquiriu vacinas antecipadamente, acreditou na ciência, fez um lockdown rigoroso, exigiu a utilização de máscaras por parte da pessoa, e inclusive o primeiro-ministro, quando iniciou o processo de vacinação da população, fez questão de tomar vacina em público para estimular a vacinação nos israelenses. E aqui no Brasil, o governo assumiu uma postura tão ridícula, tão negacionista em relação à pandemia, que uma própria comitiva que o presidente da República mandou para Israel investigar, analisar a aquisição de um spray contra a Covid, resolve desembarcar em Israel sem máscaras. Aconteceu o quê? Foram chamados a atenção, meteram o rabinho entre as pernas e colocaram máscaras. Ou seja, o Brasil dá um péssimo exemplo, o governo brasileiro, na verdade, dá um péssimo exemplo com seus representantes por onde anda em relação à pandemia de Covid-19. É por tudo isso, então, que eu digo que no Brasil é cada um por si e Deus por todos, porque se nós dependermos do governo Jair Bolsonaro para enfrentar a pandemia de Covid-19 e resolvermos o problema da pandemia em nosso país, nós não iremos sair tão cedo, porque o plano macabro de Bolsonaro é conduzir esse experimento de contaminação da população brasileira até o limite do caos. Bolsonaro sempre pensou em conduzir o Brasil em direção ao caos. E a pandemia de Covid-19 se apresentou para ele como a oportunidade perfeita de conduzir o Brasil em direção ao caos. E possivelmente, como nós chegaremos à metade do ano com 500 mil de brasileiros mortos pela Covid-19, algo em torno de 10% dos mortos do mundo estarão aqui no Brasil, proteja-se.
Ao sair de casa, mantenha o distanciamento, evite aglomerações, utilize máscaras. É impressionante como aqui em Teresina eu vou fazer as minhas caminhadas utilizando máscara e a quantidade de pessoas que não estão utilizando a máscara é impressionantemente elevada. E higienize as mãos periodicamente. Assim, cada um de nós fazendo a nossa parte, nós poderemos contribuir para reduzir a circulação do coronavírus em território brasileiro. Porque se depender do presidente da República e os seus seguidores, os brasileiros terão que contrair a pandemia, nem que o preço para isso seja 500 mil de mortos até a metade de 2021. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, deixa teu comentário, não esquece de compartilhar para que nós possamos alertar a maior quantidade possível de pessoas em relação ao que nós iremos ainda enfrentar até a metade do ano.